Bom dia, pessoal. Tudo bem? E aí, como é que estamos? Bom dia, Silviane, Azaf, Rafaela, o Biratã e afins, né? Bom dia para todos vocês. Estamos começando aí mais uma, mais uma aula de EBD. Nosso tema aqui é o livro de Gálatas, né? E estamos aí, né? Apesar da pandemia, essa loucura toda, né? Estamos aí. Com a graça de Deus aí, sendo livrados, né, dessa doença aí, desse vírus terrível, né, gente? Gente morrendo, gente se contaminando, gente se cuidando, gente sendo curada também, né, bastante. Então, enfim, estamos aí, sendo cuidados e guardados por Deus, né? A gente tem que tomar esses cuidados, viu, gente? Tomar uns cuidados aí. Bom dia, Maciel também, o Cef. A galera vai entrando aí, Débora, né? Help, enfim, todo mundo aí que tá entrando. Silviane Duda, né? O Gabi, né? Gabi entrou aí agora com a primeira igreja. Bom dia pra vocês, gente. A gente tem que se cuidar, né, gente? Usar máscara, higienizar as mãos, evitar aí muito contato, né? Tem que tomar uns cuidados, gente. Seguir a vida, é claro, não pode parar a vida por causa disso. Quem precisa trabalhar na rua vai, gente, toma os cuidados e segue a vida, né? Segue a vida e tomando os cuidados aí, né? Esperando aí que a vacina alcance a nossa idade também, né? Os meus pais foram vacinados, meus sogros também. E aí, aos poucos, todo mundo vai sendo vacinado. Espero que até o final do ano a gente já esteja mais tranquilo, né, gente? Bom dia, Beni. Beni também tá sempre aí. Bom dia para você, querida. E aí, gente? Vamos lá, né? Vamos orar, pedir que Deus nos ajude a compreender a palavra do Senhor. A gente tem tido aqui tempos importantes, né, de meditação na palavra de Deus. E aí hoje vamos orar para que Deus também faça isso hoje, né? Estava conversando com um amigo essa semana e falando da importância, né, de que tudo isso aqui se reverta em vida cristã, né, gente? Todo o tempo que a gente passa aí estudando, lendo, aprendendo, enfim, congregando, né? Sentado aí, ouvindo, participando, estudando a Bíblia em casa. Se tudo isso, gente, não virar se não promover transformação na nossa vida, não adianta nada. Não adianta nada, pessoal. A gente está aqui para aprender e, enfim, ter a vida transformada, né? E ter um relacionamento melhor com Deus, conhecer Deus melhor, se conhecer melhor, enfim. É isso, é para isso que a gente está aqui, né? Aperfeiçoando aí aquilo que Deus nos deu, né? A salvação, a- os dons, né? A alegria de poder estar liberto da condenação eterna, livres, né? Então a gente vai desenvolvendo a vida aí, né? Eu quero fazer a vontade de Deus, eu sei que você também quer, né? E a gente vai lapidando, né? Deus vai lapidando a nossa vida através da sua palavra, né? Bom dia, Rafa, meu brother. Bom dia, Jéssica, que também provavelmente está lá com ele. Bom dia para todos vocês, gente. Vamos orar então. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Pedimos que a leitura da tua palavra e esse tempo aqui de conversa, de meditação, seja um tempo de transformação para a nossa vida. Esse é o nosso desejo e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Semana passada a gente começou o capítulo 3, né? A gente está falando aí do livro de Gálatas, a gente vem trazendo aí as ideias iniciais, né? Capítulo 1, capítulo 2, como Paulo defende o evangelho, como ele defende a divindade da mensagem, do seu chamamento, né? Da sua missão, como ele defende tudo isso, como ele se alinha com os apóstolos, outros apóstolos, né? Veja que Paulo não andava com os outros apóstolos, e eles se encontram, isso a gente vê em Atos, né? Eles se encontram, ele compara, equipara, né?
a mensagem dele com a mensagem dos outros apóstolos, e os outros apóstolos aprovam o ministério de Paulo, enfim, a gente vê tudo isso ali no começo do capítulo 2, quando eles apoiam, né, versículo 3 do capítulo 2, os apóstolos apoiam o ministério de Paulo, enfim. A gente fala ali de aquela ideia de Paulo também de não se dobrar, né, não se render a falsos mestres, a ensinos tortuosos. A gente vê como Paulo usa essa palavra, né, de permanecer firme, continuar, não ceder a evangelhos sutilmente transformados, mudados, né? A gente falou bastante que a gente vive tempos assim, né, em que ah, as pessoas terceirizam a sua vida cristã, né? Elas responsabilizam outras pessoas por coisas que seriam responsabilidades dela, como o evangelismo, como o conhecimento das escrituras, enfim, uma série de coisas, né? Ah, a gente viu também quando Paulo demonstra a seriedade em tudo isso, ah, exortando Pedro, né? Ali no capítulo 2 mesmo, a partir do versículo 11, Paulo exorta Pedro, porque Pedro estava ali tendo uma vida parecida com a dos fariseus, né? Veja, Pedro a essas alturas, hein, gente? A essas alturas, Pedro vivendo uma vida assim. Ou seja, a queixa de Paulo é que Pedro andava com os gentios, né? A queixa dele não era essa, né? Mas a queixa era que quando os líderes judeus, né, os judaizantes estavam dentro da igreja, chegavam perto, Paulo saía de perto dos gentios, né? Diz que até ele comia com os gentios, né? Sentava com os gentios, comia, tinha relacionamento de intimidade, né? De comunhão com os gentios. E quando os judaizantes chegavam, Pedro se afastava dos gentios, porque ele estava meio que querendo agradar os judeus, os judaizantes ali dentro da igreja, né? Os líderes, né? Os influentes ali. Então ali demonstrando um pouquinho de medo de gente, né? Temor de homens, né? De Pedro. E aí Paulo exorta ele, né? Exorta ele, porque existe uma cultura aqui nesse momento, né, gente? Os judeus, os convertidos, querendo impor sobre os gentios a circuncisão, por exemplo, né? Questões que eram próprias da lei mosaica e queriam impor sobre os gentios convertidos, né? Já o cristianismo, né? Então a queixa de Paulo é justamente essa, né? Que os judeus cristãos, os judeus convertidos, né? Se libertaram de uma coisa que era opressora para eles, né? A imposição da lei, a obrigatoriedade de cumprir a lei, né? E agora eles estavam impondo sobre os gentios, né? Então era um negócio meio hipócrita, né, da parte deles. E Pedro se associa a isso, né? Então Paulo exorta, a gente viu bastante disso semana retrasada, né? E aí ele explica o porquê de tudo isso lá no final, versículo 20, 21, quando ele vai dar aquele discurso, né, aquele testemunho, aqueles versículos que a gente conhece muito bem. Fui crucificado com Cristo, assim já não vive eu, mas Cristo que vive em mim. O viver que vivo nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei não nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer, né? Então Paulo está terminando essa ideia da exortação de Pedro e também de defesa do Evangelho. E aí ele entra no capítulo 3 fazendo um comparativo entre lei e fé, né? A partir do capítulo 3 isso, né? Então semana passada a gente viu bastante sobre isso, né? Eu vou dar uma pincelada rápida, mas a gente vai avançar nesse sentido. A gente viu que essa segunda sessão do livro, né? A primeira acaba aqui, né? No final do versículo do capítulo 2, é a primeira parte da epístola, né? A gente divide essa epístola em três partes. A segunda parte começa justamente aqui no versículo 1 do capítulo 3,
né? E vai até o capítulo 5, versículo 12. Tá? Então essa é a segunda parte do livro de Gálatas. Que aí, essa segunda parte, ele vai falar sobre esses temas aí. Ó. Primeiro, começa com uma admoestação, né? Enfim, aos que haviam sido enganados com o cumprimento externo da lei e menosprezavam assim a graça de Deus. Então, Paulo já começa a exortar, ou seja, continua exortando, agora deixa de exortar Paulo e começa Pedro, né? E começa a exortar aqueles aos quais Pedro tinha temor de homens, né? Os líderes dos judeus que estavam infiltrados dentro da igreja. Quer dizer, até então pareciam ser judeus convertidos, né, ao cristianismo, mas ainda estavam muito apegados ainda à lei judaica, né? Então você vê isso, primeiros versículos, né? A gente terminou aqui semana passada, do versículo 1 até o versículo 5. Ele chama os Gálatas de insensatos, né? Chamam de insensatos e também tem uma palavra interessante aqui que a gente viu semana passada, né? Que é um verbo, né? Que Paulo usa. Ele pergunta quem os fascinou, né? Em algumas traduções. Essa minha aqui, está na minha mão, é a NVI. A NVI está assim, quem os enfeitiçou? Escreve aí nos comentários como é que tá, qual é a palavra que está na tradução de vocês, certo? Essa aí que eu expus para vocês aqui, acho que se não me engano é NVI, a que está aqui na tela, tá? No PowerPoint. A minha aqui, que eu estou seguindo, é a NVT. A NVT diz, quem os enfeitiçou? Essa é a pergunta, tá? Na NVI, tá quem vos fascinou, né? Quem os fascinou. Aí na sequência da NVI, ele diz, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, certo? Na NVT, ele fala assim, quem os enfeitiçou? Perguntando, Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz, né? Ou seja, aqui ele especifica mais da NVT o que Paulo está falando, né? Porque muitos que estão lendo essa carta, pelo menos a maioria ou todos, né? Provavelmente todos, né, que estavam recebendo essa mensagem de Paulo, não viram a crucificação e a exposição de Cristo, né, ali na cruz. Então, Paulo está dizendo assim, olha, vocês que ouviram essa mensagem, né, passou pelos olhos de vocês, os ouvidos de vocês, as informações, vocês aprenderam tão claramente sobre essa exposição de Cristo da cruz, mas não só isso, mas a crucificação dele, né? O quanto ele foi exposto durante essa via crucis toda, né? Mas também o final da história, ou quase, né? O final, né? O final é a ressurreição. Mas vocês ouviram disso, vocês viram disso através de nós, né? E quem que enfeitiçou vocês de tal modo que vocês se tornaram insensatos, né? E a gente viu isso semana passada, né? Que a ideia de insensato é a ideia de tolo, né? Vocês são uns tolos, ou seja, vocês não são sábios, vocês não são inteligentes, né? Vocês não têm entendimento, né? Não são entendidos, vocês não têm uma capacidade, uma faculdade mental de compreender as coisas da vida, né? Vocês são insensatos. Então ele chama os Gálatas de insensatos. Você vai lembrar que ele está falando não só para os líderes judeus nesse momento, né? Os judaizantes, né? Melhor dizendo, sempre confundo isso.
Mas ele está falando para todos os crentes da igreja da Galácia. Está falando para todos os crentes, vocês são insensatos. Quem enfeitiçou ou fascinou vocês dessa forma, né? A ponto de vocês esquecerem tudo aquilo que vocês aprenderam, né? Então, olha lá. Quem encantou vocês? Né? Sabe encantamento? Já viram isso em desenhos e filmes, né? A gente já viu aquela coisa de a pessoa hipnotizar a outra, né? E é interessante que essa ideia da palavra é você encantar, você enfeitiçar alguém, você hipnotizar alguém, proferindo calúnias, difamação, né? É você envenenar a outra pessoa, né? A ponto dessa pessoa se perder na fé, se tornar um tolo, abandonando os princípios e tudo aquilo que Jesus fez na cruz, né? O entendimento da graça, da libertação, do perdão dos pecados, da justificação, né? Toda aquela compreensão que te liberta de toda aquela escravidão do pecado, de toda aquela vida que outrora foi vivida, né? Você perde essa percepção, você perde a convicção, você perde o rumo de uma vida piedosa, né? Proveniente da cruz, do que foi feito na cruz por nós. Você perde toda essa percepção, você se perde na vida cristã por causa que alguém vem e envenena, conta mentiras, calúnias, difama alguém, e aquele veneno que é destilado no seu ouvido, aquilo te faz perder o rumo. Bom, é aquela ideia, né, gente? Imagina assim, a gente vive numa comunidade, né, num grupo de cristãos, numa mesma comunidade, numa mesma igreja, no mesmo local, né? E quando a gente tem essa percepção daquilo que foi feito na cruz e de como nós somos salvos, beleza, nós somos salvos por quê? O que nós fizemos? Nada. Segundo Paulo aos Romanos, sendo nós ainda pecadores, ele nos escolheu. Não tem nada que tenhamos feito para merecer, entende isso? Então, além disso, nós somos pecadores, né? E fomos salvos por ele pela graça, mediante a fé que ele nos deu. Certo? Então, olha que interessante, nós não fizemos nada, não tínhamos condições de fazer nada, ele fez por nós por graça. Né? Por graça. E olha que interessante, quando a gente está no relacionamento com a comunidade, se a gente tem percepção exata, né, ou aproximada dessa ideia, a gente é muito mais misericordioso com os outros. Concorda, gente? A gente é muito mais misericordioso com os outros. Né? A gente tem mais graça para oferecer quando a gente foi muito agraciado, quando a gente tem compreensão, caramba, meu, olha, eu não merecia, puxa, como é bom receber da graça, do perdão de Deus, como é bom ser salvo, como é bom ter a vida transformada, e tudo isso por graça, eu não mereço, eu não fiz nada para merecer. Aí você começa a olhar para o outro da comunidade com olhos diferentes, né? Você começa a olhar com olhos diferentes. Poxa, puxa, quem sou eu, né, para julgar o meu irmão? Quem sou eu para condenar o meu irmão, né? Então, o que eu faço? Da mesma forma como eu fui perdoado, eu também ofereço perdão pro irmão. Isso acontece no casamento também, né, gente? Hã? No casamento acontece isso. Aliás, tem que acontecer isso todo dia, praticamente, né? Raríssimos dias que a gente passa, né? Passa o dia. Não, raríssimos dias, não vou dizer assim, raríssimas semanas que passam sem nenhuma discussão, alguma desentendimento. Isso é absolutamente normal, gente, no relacionamento, qualquer relacionamento, né? Mesmo numa igreja, né? Você vai numa igreja, numa comunidade, tem várias pessoas que pensam diferente, tiveram histórias diferentes, sentem diferente uns dos outros, né?
E aí, claro que isso, com a intimidade, essas coisas ficam mais afloradas, aí vem as diferenças, é absolutamente normal isso. No casamento também, né? Então, assim, mas quando essas coisas acontecem, se você tem a compreensão aproximada, pelo menos, ou exata, do que seja essa graça, né, de como nós recebemos isso, como nós somos abençoados de uma forma que não merecíamos, né, enfim. E aí você começa a ter mais graça para oferecer para o outro também, isso no casamento, na comunidade, na igreja, enfim. Às vezes até, sei lá, fora do ambiente cristão, fora do ambiente com pessoas cristãs, né? Você começa a ser mais misericordioso com o não crente, né? Então você vê uma criança no semáforo, né? E você fica revoltado com os pais, porque tá bom, vamos deixar de lado toda aquela necessidade que a família pode ter e que não foi culpa deles e tarará. Mas, poxa, você colocar uma criança de 3 4 5 anos no semáforo para pedir dinheiro, tá bom, vai os pais então, vão os pais então para o semáforo, né? Não põe as crianças para fazer isso. Então, você começa a ter mais misericórdia para essas pessoas, né? Começa a ter mais graça, né? Você começa a olhar toda essa bandidagem que a gente vive no nosso país, né? Toda essa corrupção, né? E isso também te deixa indignado, te deixa. Você não vai ficar pacífico, ou passivo, melhor dizendo, a uma situação dessa, né? Então isso te gera revolta, e, enfim, às vezes quando tem que dar até uma afastada, né? Para não se contaminar tanto, isso não se transformar em uma coisa pecaminosa, né? Mas é natural que você se indigne porque você está acostumado com a justiça divina, né? E nesse mundo aqui, a justiça divina só vai ser impetrada, só vai ser determinada como a gente gostaria, só no milênio, né, gente? Só no reinado de Cristo aqui na Terra, somente lá. Porque enquanto isso, a tendência é a coisa ficar do jeito que está e piorar. Então a nossa esperança não pode se resumir a essa vida apenas, senão somos comparados aos mais miseráveis de todos os homens. Nossa esperança está na eternidade. Você veja que a percepção de tudo isso te faz ser mais misericordioso com os outros, mais gracioso, né? E aí, enfim, você começa a ter essa percepção diferente da vida, né? Então, essas questões, né, que podem te envenenar, essas questões que podem encantar você, que podem desviar você do caminho, realmente elas vão bater e vão voltar, porque elas não vão te atingir, né? Não vão te atingir porque você está preparado, você não está suscetível a esse tipo de investida, né? Essa investida que pode prejudicar a sua vida cristã. Bom, a gente deu uma lida nisso semana passada, né? Ah, quero olhar alguns versículos com vocês hoje, né? Esse daqui semana passada a gente leu, o versículo de Tito, a gente leu, eu lembro disso, né? Uma ideia que eu quero enfatizar de novo é que essa ideia de, de, de deixar-se fascinar, enfeitiçar, é uma atitude do coração. Não é simplesmente ouvir, né? É como se a informação entrasse por aqui. Sabe como a gente fala, né? Entrou por aqui, saiu por aqui, né? Porque essa é a ideia, né? Entrou por aqui, saiu por aqui, é uma ideia que não causou nenhum efeito em você. Agora, quando entra por aqui, passa por aqui, né? Porque ele está falando de que isso evidencia, né? Essa insensatez, ela evidencia uma atitude de coração, não apenas algo que acontece na mente, não é só um processo mental, mas é uma atitude que acontece no coração, né? Então isso tem a ver com negligência, né? A ideia mais profunda dessa insensatez, dessa tolice que Paulo está
atribuindo aos Gálatas é uma negligência pecaminosa. Não é aquilo que a gente faz sem querer, sabe? Puxa, nem percebi e tal. Que muitas vezes é pecado também, né? Mas nesse caso aqui ele está dando nome. A expressão que ele usa é uma atitude do coração que tem a ver com uma negligência pecaminosa. Então vamos explicar isso em miúdos. Quando Paulo chama os Gálatas de insensatos, olha só, eles tinham uma atitude do coração. Quando eles ouviam essas coisas, eles alimentavam essa atitude que está relacionada com uma negligência pecaminosa, ou seja, ele ouviu algo que era venenoso e não resolveu. Não teve atitude de sábio, de sabedoria, de resolver aquela situação. Bom, como cristão, eu estou ouvindo alguém aqui envenenar, contar coisas que não são saudáveis para mim e para a comunidade. O que eu devo fazer? O que a Bíblia me ensina a fazer com isso? Aí você vai lembrar de todo aquele processo de exortar o irmão, de falar, poxa, isso aí não é saudável, acho que você tem que procurar quem de respeito, né? a quem diz respeito e tratar essa coisa, conversar direto com a pessoa e tal. Você tem um processo, né, de lidar a fofoca, lidar a mentira, enfim. E ele chama de insensato a pessoa que ouve isso, dá ouvidos e toma uma atitude de coração negligente. Ou seja, ouve, deixa aquilo te contaminar e não faz nada. A gente já ouviu essa história, né? Não é de hoje. Não é de hoje. E Paulo está dizendo isso, é óbvio, gente. É óbvio que Paulo está dizendo isso por conta desses judaizantes que estavam dentro da igreja pervertendo o evangelho por coisas sutis, principalmente no que diz respeito à salvação, certo? Principalmente no que diz respeito à salvação, porque se você prega que você precisa obrar, né? Você precisa realizar algo além daquilo que Cristo fez por nós para obter a salvação, você está pervertendo o evangelho todo. Você está destruindo tudo. Porque aí você coloca a responsabilidade na mão da pessoa e tira da mão de Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo, olha, se lá no final, né, do capítulo 2, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer na cruz. Bom, se há uma necessidade de eu realizar algo, e se eu não realizar isso, se minha vida não for, né, pautada em regras que eu sigo para, cumprindo essas regras, obter algo de Deus, salvação no caso, então o que adiantou Cristo morrer na cruz? A gente já podia ter vivido isso do judaísmo, passou direto, não precisava de Jesus ter vindo, né? Mas é óbvio também que por conta da impossibilidade do homem cumprir a lei, ou as leis, e também a incapacidade desse procedimento salvar alguém, né? A incapacidade do homem conseguir salvação por próprios méritos, ou o fato dele encontrar o caminho da luz estando em trevas, encontrar o caminho da vida estando morto, encontrar o caminho certo da salvação estando escravo dos seus pecados, encontrar a libertação, né? Encontrar a liberdade estando preso, é impossível que seja assim, né? Então é por isso que Paulo está chamando os Gálatas de tolos. Uma pessoa que tem uma atitude de coração negligente, pecaminosa, porque ouvindo perversões do evangelho, eles tomam atitude passiva, negligente, cruzam os braços e deixam essa confusão
crescer dentro da comunidade, né? Então, olha, a ideia, ao darem ouvidos aos argumentos dos legalistas, não foram propriamente lerdos, né? A questão não é de lentidão aqui, mas de irreflexão, né? Eles eram irrefletidos, né? Não foram ignorantes, mas foram insensatos. Não foram estultos, mas foram nécios, ignorantes, né? E não são nécios todos aqueles que trocam a verdade de Deus pela mentira de Satanás, a paz pela intranquilidade, a certeza pela dúvida, o regozijo pelo medo e a liberdade pela escravidão. Essa é uma palavra do Hendricks, né? Um comentarista aí, um teólogo que escreveu um comentário sobre esse livro, né? Então, não é nécio, não é ignorante, não é alguém insensato, de atitude de coração negligente, a pessoa que troca a verdade de Deus pela mentira de Satanás? É ou não é? A pessoa que troca a paz pela intranquilidade, aí você fala assim, eu moro num país que tenham liberdades. Se bem que hoje em dia a gente está começando a duvidar de algumas liberdades, né? Mas comparado com os países aí mais radicais, né? A gente vai trocar a paz de morar no Brasil para morar num lugar onde o Estado Islâmico predomina, onde, onde a guerra, né? Vai trocar o Brasil para morar na China, para morar na Coreia do Norte. Você não vai trocar o Brasil para morar em Cuba. Tem um monte de fã do socialismo e do comunismo no Brasil, não tem? Mas ninguém quer ir morar em Cuba. Ninguém quer morar na Venezuela, na Bolívia. Ninguém quer morar na Argentina agora que o peso está quase 30-1. Né? Ninguém quer. Então, assim, ninguém quer trocar paz pela intranquilidade, só se for alguém negligente, uma atitude de coração negligente, um insensato, um ignorante. Né? Ninguém troca a certeza pela dúvida. A minha mãe sempre fala isso para mim, vai trocar o certo pelo duvidoso. Desde criança eu uso isso, não troca o certo pelo duvidoso. Né? Quem vai trocar o regozijo, a alegria, pelo medo? Né? Ninguém vai. A liberdade pela escravidão. Ninguém faz isso. Né? Não, agora eu voluntariamente serei escravo. Né? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Porque essa é uma atitude de alguém que é insensato, alguém que é ignorante. Né? Bom, a ideia é que os enfeitiçaram não por meio dos seus olhos, mas por meio de suas palavras, né? Conversa no ouvido, né? Através dos seus sentimentos, ok? Especificamente, por lhe dizer que a fé em Cristo devia ser suplementada com rituais da fé judaica, né? Então, como que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz essa troca sem que seja algo divino, né? A Arit está colocando no comentário aí, só os missionários doidos chamados por Jesus. É isso, Arit. Quem é que sai do Brasil sem ser enviado por Deus, com convicção, hein, gente? Porque tem uma, sei lá quanto é a porcentagem é alta. A última vez que eu vi, se não me engano, era 60%, acima de 60% dos missionários que vão para o campo voltam parece que em menos de 1 ano, 2 anos, voltam porque não aguentam, porque vão despreparados em todos os sentidos. Né? Não se preparam para a cultura, para a língua, para a comida, não se preparam para o ministério em si, né? Às vezes tem uma visão romântica do ministério e chega lá, a coisa não é fácil, o cara fica 10, 15 anos, não converte ninguém. O cara com medo do vizinho, porque o cara pode explodir uma bomba na sua casa, ou pode chamar a polícia, você pode ser enforcado, tem país que é assim.
quem que vai para esses lugares sem convicção de Jesus, né, Arit? Né? Nesse sentido, todos nós fomos chamados para fazer missões, ou no lugar onde você está, ou num país assim. Né? Mas aí você vai sempre, seja no seu trabalho, ou seja num país assim, vá na convicção de Deus. Né? E aí, com certeza, você não vai ser insensato. Na convicção de Deus, você não está insensato. Né? É que aqui no caso, ele não está falando de uma questão social, né? Ele está falando de uma questão interna. Né? Paulo está chamando de insensato alguém que tem uma atitude interna de não sabedoria, né, vamos dizer assim, e permite que influências externas mexa com o seu coração e aí sim com a teologia, né, com aquilo que você já tem aprendido, com a esperança que é em Cristo na salvação, alguém que vem impor sobre você o jugo de uma lei que já não, que já em Cristo, né, da qual em Cristo você já está liberto, você não está subjugado a essa lei. Né? A partir de agora você está salvo, você está liberto da sua vida de outrora através de Cristo, né? Através do que Cristo fez na cruz. Né? Isso é uma questão interna, né? A gente está falando de uma questão interna. Né? Então, aí nesse sentido, né, Arit, se você não tem isso muito bem resolvido, como que você vai lidar com as questões que são externas, né? Então, Cristo te chama para ser um missionário no seu trabalho, na sua família, no seu bairro, ou num país de extrema perseguição. Como que você vai se engajar numa questão que é externa se a questão interna ainda não está resolvida, né? Aí fica realmente complicado, né? Isso é o que é ser enfeitiçado que Paulo está falando, ok? Então Paulo está falando de uma atitude interna que pode ser desencadeadora de um problema, né? De um problema de entendimento sobre o cristianismo, sobre a sua vida, sobre, enfim, sobre o que Cristo fez. Veja que essa é uma questão importante, crucial, e Paulo ele lida em outras cartas sobre isso, né? Você vai lembrar que em outras epístolas, Paulo lida também com judaizantes, chama-os de falsos mestres, falsos profetas, enfim, falsos líderes, né? E ele faz isso justamente por causa dessa influência teológica, vamos chamar assim, desses caras dentro da igreja. Né? Isso é um problema sério, porque Paulo já lidou em outras cartas também, por exemplo, com o gnosticismo, né? Que era uma seita que não cria que Jesus era Deus. Certo? Alguns falavam até que Jesus podia ser um holograma. Né? A ideia deles era essa. Né? Ou era algo imaterial simplesmente. Né? Um espírito. Enfim. Porque a ideia inicial do gnosticismo acerca do ser humano é que o corpo é ruim, é mau e o espírito é bom. E o espírito está preso no corpo, certo? Então ele precisa ser liberto desse corpo, né, para poder ser 100% bom, porque enquanto ele estiver no corpo, o corpo é ruim, então ele diferenciava aí o corpo da alma. A alma era boa, mas o corpo era ruim. Então, por conta dessa ideia, Jesus não podia ser Deus, porque ele estava num corpo que era ruim. Né? Aquela ideia da união hipostática, né? Jesus era 100% Deus, 100% homem. Eles não criam nisso, não é que eles criam que era impossível disso acontecer, porque a matéria era ruim. Né? Então, provavelmente ele não era um ser divino. Né? Então, veja que essas ideias, tal qual em Gálatas, minimizam ou modificam a ideia central do Evangelho.
Porque se você desqualifica quem Cristo é, o que foi e o que fez, certo? Se você desqualifica isso, tudo que vem na sequência já era, gente. Então, se Jesus, é o que Paulo está falando. E aí fala em outras cartas mais especificamente, né? Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, é inútil, é inoperante, não serve para nada. Então, se você desqualifica o ponto, eles sabiam o que estavam fazendo, né? Se eles desqualificam o ponto central, eles vão desencadear uma série de desajustes na teologia. O ponto focal nosso é Jesus Cristo, o que ele fez. Então veja como isso era tão importante dentro da igreja que Paulo chama de anátema, de maldito quem está fazendo um negócio desse. Você vê que isso é tão sério, que nos tempos de hoje a gente poderia ser mal interpretado se a gente chama, por exemplo, um Ed Renekiewicz de anátema, né? Se a gente chama um pastor conhecido, né, um líder conhecido de maldito. Você vê como a gente não está pronto para defender a nossa fé, né? As pessoas vão falar, nossa, pastor, que isso? Palavra, como é que você chama uma pessoa de que falta de temperança, né? Falta de cuidado, porque a gente espera aquele líder bonachão, né, gente? Aquele com a voz angelical ou sacerdotal, né? Aquela pessoa com a aparência de piedosa, né? Aquela aparência piedosa, só aparência, né? No caso. Então a gente confunde isso, né? Quando alguém chega e fala assim, você é anátema, você é um maldito. Você fala, nossa, não era para ter essa atitude. Mas o apóstolo Paulo teve. Tá bom, ele era apóstolo. Aí você fala, poxa, mas você tem aí palavras como malditos, que é anátema, né? Você tem raça de víboras, né? Você tem raça de víboras, né? Você vê a Bíblia demonstrando que esses caras que eram judaizantes, que queriam perverter, que queriam enganar, que queriam pegar Jesus em alguma armadilha, eram raças de víboras. Ele chama essas pessoas as pessoas que estão sendo influenciadas por insensatos, tolos. Já pensou chegar para alguém e falar, você é um tolo? Como é que a pessoa vai receber isso? Não, pastor, você tem que usar uma outra palavra, você tem que falar com um jeitinho, assim, cara, mas é a palavra que a Bíblia usa, né? O apóstolo chama as pessoas de tolas. Não há nada de errado aqui. A gente tem hoje em dia, principalmente agora, né, com esse politicamente correto, tudo tem que ser muito calculado, né? Tudo que você vai falar tem que ser muito calculado, porque é o mundo que a gente está vivendo, né, gente? Mas são palavras que a própria Bíblia expressa, né? Chama as pessoas de falta de amor. Vocês não têm amor, vocês são insensatos, vocês são nécios, né? Então, você vê tudo isso acontecendo na Bíblia, mas a gente tem esse pudor, né? Essa questão que talvez seja até cultural de não usar palavras que choquem, né? Então a gente fica meio cheio de dedos para isso, um pouco a hipocrisia da nossa cultura, né? Mas a ideia é que nós tenhamos crivo para observar essas coisas acontecendo no meio cristão e ter sabedoria, ter conhecimento, ter capacitação, ter preparo, essa palavra, para você lidar com essa situação. Porque você ouvir, deixar aquilo te contaminar e tomar uma atitude negligente, isso é um problema para a igreja e para a centralidade do evangelho. Ao mesmo tempo que a gente não pode tolerar essas coisas, a gente tem que saber como lidar. Pastor, vem cá, está acontecendo um negócio. Tá bom, algumas vezes, mas você já tem tempo de igreja para saber como lidar com essas coisas. Vai lá, toma a primeira atitude, tenta resolver, não resolveu, chama os líderes, chama os presbíteros, os pastores. É esse o caminho. Mas a gente tem que tentar, a gente sabe o que fazer. Então você vai lá e faz. Outro dia chegou um homem da igreja, que é um dos nossos líderes,
E falou que foi conversar com a pessoa, aí a pessoa, pastor, eu tô indo conversar, a pessoa aceitou conversar comigo e tal. Cara, show! Foi lá, conversou, aconselhou, resolveu, voltou, não, deu tudo certo, tá tudo bem, só deu feedback e bola pra frente. É isso, né? É isso. Isso é não ser insensato, não é ser tolo. É você usar aquilo que você tem aprendido para ajudar outros irmãos, né? E não ser uma pessoa negligente, né? Então, ele vai dizer como isso acontece quando ele, no versículo 3, né? Ele vai dizer, na minha tradução, olha que interessante, gente. Se vocês tiverem com a tradução de vocês, escrevam aí o comecinho do versículo 3. Como que está escrito aí na Bíblia de vocês? Na minha tradução NVT, a pergunta que ele faz para essas pessoas que estão dando ouvidos para mentiras, né? E sendo prejudicadas internamente, né? Estão sendo negligentes, né? Negligentes nesse sentido. A pergunta que ele faz é, no versículo 3, será que perderam o juízo? Escreve aí como é que tá na sua tradução aí. Será que perderam o juízo? Será que você perdeu o juízo? Né? Quando a gente fala isso, né? Você fala para alguém assim, juízo, hein? O que você está querendo dizer? Olha, usa de sabedoria, né? Cuidado para não fazer bobagem, né? Então Paulo está dizendo na linguagem de hoje, né? Na linguagem de hoje, Paulo está dizendo, olha, vocês estão fazendo bobagem, né? Estão fazendo bobagem, vocês estão dando ouvidos a coisas que não deviam, né? Olha que ele fala, tendo começado pelo Espírito, estão agora sendo aperfeiçoados por meio carnais. Vocês que são cristãos não podem ser aperfeiçoados por meios carnais. Existe algum meio de ser aperfeiçoado por meio carnal? Não tem como ser aperfeiçoado. É claro que é uma pergunta retórica de Paulo, né? É claro que Paulo não está afirmando que essas pessoas estão sendo aperfeiçoadas, né? Aliás, ele nem, na minha visão, ele nem está dizendo que as pessoas estão sendo aperfeiçoadas por meio carnais. Ele só está fazendo um confronto, né? Ele está fazendo um confrontamento ali com os cristãos de Gálatas para que eles se avaliem, né? Eles se avaliem e falem assim, puxa, será que eu estou perdendo a mão? Será que comecei assim a entender o cristianismo, comecei a ser capacitado e transformado pelo Espírito de Deus e agora eu estou fazendo as coisas do jeito que eu quero? É pelas minhas próprias forças? Né? Então, é isso mesmo, Arit, escreveu ironia, isso aí mesmo, ele está sendo irônico, né? Estão agora sendo aperfeiçoados por meios canais? Essa é uma outra coisa, né, Arit? É uma outra coisa que as pessoas elas estranham, né? Então, se aquele líder que deve ter uma aura angelical fizer uma interpelação, uma colocação com sentido irônico, ele também é tido como não espiritual, não é? E você vê Paulo fazendo isso diversas. Jesus faz isso, né? Jesus trata com ironia, né? Alguns casos, né? É muito interessante como a própria característica, né, literária se usa dessas coisas para deixar bem claro qual era o pensamento, o caminho, né, que o autor tá traçando aqui, né? Nesse texto ele faz um duplo contraste ilustrado nessa imagem aí, nessa figura, que é exatamente o que o Hendricks coloca no seu comentário, né? Que ele contrasta aí estar sendo aperfeiçoado com tendo começado, né? Então, olha, se você começa uma obra, né? Você vai começar a pintar um quadro. Aí você vai pintar um quadro, a pintura com tinta a óleo, ok?
Então a sua especialidade é isso. Então você pinta, você está lá na metade da pintura do seu quadro, você fala, não, agora eu vou usar nanquim. Não é assim, você não pode misturar, né, as duas técnicas ali. Talvez algumas características aí, eu não sou um conhecedor de pinturas, mas normalmente o cara começa e termina uma obra inteira na mesma técnica, pelo menos, né? Se não a mesma tipo de tinta, mas na mesma técnica, né? Ele usa uma técnica para começar e terminar a sua obra, né? E o que ele está dizendo aqui é que essa obra na nossa vida, ela foi começada através do Espírito Santo de Deus. Ué, foi ele quem nos tirou lá do pecado, ele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem faz essa obra em nós. A salvação, né, ele vem, mora em nós e começa a transformar a nossa vida. Bom, nós começamos a ser aperfeiçoados, começamos a ser transformados pelo Espírito. Agora, ironicamente, eu pergunto para vocês, ué, vocês deixaram? Como é que é? É claro que o Espírito Santo não deixou de continuar essa obra, não é isso que ele está dizendo. Mas o que ele está ironizando é justamente isso. Ué, vocês estão largando a obra que foi realizada por vocês através do Espírito, uma obra que é espiritual, para agora viverem na obediência da lei? Ué, não faz sentido isso. Vocês aprenderam que a partir de agora, tudo que precisava ser feito para a salvação na vida de vocês foi feito, agora vocês querem adicionar algumas regras em cima disso? Não faz sentido, né? E a outra comparação que ele faz é entre o espírito e a carne, né? Paulo coloca essa disputa, né, a todo momento em suas cartas, né? Ele fala da experiência dele, ele fala da experiência dos seus leitores, ele fala da experiência da vida cristã de um modo geral, que há uma luta entre carne e espírito contra a carne, até aquele texto famoso, né? Quando ele fala que a carne, ela guerreia contra o espírito. Ela pega em armas e vai guerrear contra o espírito, né? A luta, a carne encara essa luta como uma guerra, né? Aí quando ela fala que o espírito milita contra a carne também, aí ele usa uma outra palavra, que é a ideia de resistir, de se defender, simplesmente, né? O espírito não vai até a carne querendo provocar uma guerra, mas ele resiste, ele se prepara e ele se defende, né? Mais ou menos o que você vai lembrar, né, daquela ideia de Jesus sendo tentado no deserto, ok? Por Satanás. Como é que ele se defende? Né? Ele se defende usando a palavra de Deus. Não intentará o Senhor vosso Deus, nem só de pão viverá o homem. Né? Ele começa a usar o próprio texto bíblico, né, para defender das setas, das armadilhas de Satanás, né? Então, assim, poxa, se a gente começou assim, zelando, sendo zeloso, guardando a palavra, né, se protegendo com a palavra, né, se resguardando com a palavra, esse conhecimento que transforma a nossa vida, agora a gente quer realizar obras para se auto-justificar? Não, então eu preciso fazer isso, fazer aquilo, dar dinheiro aos pobres, ofertar na igreja, eu preciso dar o dízimo, né? O pessoal insiste com esse negócio de dízimo, né? Eu preciso não sei o quê, eu preciso realizar não sei o quê, porque assim eu vou me sentir melhor. Não, mas você está fazendo uma autojustificação. Tem gente que fala, não, eu cuido, eu dou o dinheiro aos pobres, eu faço o sopão, eu tenho uma ONG, né? Eu tenho isso, eu faço aquilo. Tem gente que se esconde atrás dessas coisas, né? Porque acha que ela se tornará mais benquista por Deus se ela realizar alguma coisa. E na verdade você faz todas essas coisas, se envolve com ONG, você ajuda pessoas, doa alimentos, você vai lá e promove um trabalho nas ruas com moradores, trabalha com pessoas viciadas em drogas, né? Enfim, você faz todos aqueles trabalhos por gratidão da salvação pela graça, né?
Então você faz isso por gratidão, por consequência, assim, olha, agora eu me sinto tão bem que eu quero fazer o bem para as pessoas. E não o contrário, né? Não, eu faço bem para que Deus se agrade de mim e me garanta a salvação, porque de vez em quando eu acho que eu estou perdendo, né? Então tem gente que acredita nisso. Então ele está dizendo isso, olha, vocês foram salvos pelo Espírito e agora estão querendo se justificar por obras, por realizações próprias, né? Vocês aprenderam que o evangelho é outro. Vocês estão se deixando levar por essas investidas, né? Por essas, por essas, por esses inferninhos, né? Por esses feitiços que estão jogando contra vocês, né? Então é isso que a gente faz normalmente e esse é um grande perigo para a vida cristã, né? Vamos ver o que estão escrevendo aqui, ó. A ironia faz parte da comunicação. É isso mesmo, Arit. Que mais? Maciel Saboli, fala maciça. Versículo 3, como que diz lá na sua Bíblia? São tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, está agora vos aperfeiçoando pela carne. É isso aí. Essa é uma tradução boa. Arit diz assim: ignorar isso é deixar de usar recursos de comunicação importante. Ainda sobre a ironia, né, Arit? É isso mesmo. É isso mesmo. A ironia, ela deixa muito claro assim qual é o caminho do raciocínio, né? Algumas características literárias, né, promovem isso, né? Aliás, as características literárias são justamente para isso que ele está falando, para melhorar recursos para uma comunicação melhor, né, mais eficaz. Bom, aí a gente começa a segunda sessão, né, gente? A segunda sessão não, a segunda ênfase, o segundo tema de Paulo dentro dessa segunda sessão, tá? Ele faz uma consideração sobre a fé do patriarca Abraão. Vamos ler, versículo 6. Aí ele dizendo tudo isso, ele diz, ó, da mesma forma, ou seja, ele vai comparar essa situação que os Gálatas estão vivendo a alguma coisa que Abraão viveu. Ele diz, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. É? E assim foi considerado justo. É interessante, né? É interessante você olhar para o exemplo de Abraão, né? Você quer olhar? Olha aqui o versículo. Aqui é o versículo Gênesis, versículo 6 do capítulo 15. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui, ó. Vou abrir aqui com vocês. Gênesis 15. Vamos abrir no Gênesis 15 aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Fica mais fácil. Deixa eu achar aqui. Tarará. Desktop. Tá aqui. Muito bem. Olha aí, ó. Capítulo 15, né? O versículo seria o 5, eu vou ler do começo aqui. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó Senhor soberano, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe disse, deu-lhes a seguinte resposta, melhor dizendo. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu. Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Né? Vê que interessante? A fé, né? Pela fé. E Abraão, ele teve uma outra demonstração de fé, que talvez seja mais significativa aqui para o que a gente está propondo, né? Que é quando ele sacrifica, ou pelo menos toma a atitude de sacrificar o próprio filho, né? Porque aí você vê, ele realmente, finalmente tem o filho, né? Depois de tudo que a gente sabe que aconteceu lá, que ele teve filho com a serva, Agar, por permissão da mulher, e uma questão cultural também que permitia isso,
mas ele tinha essa permissão cultural e a permissão da mulher. Mas isso não invalidava o que Deus tinha dito, que Deus falou, eu vou dar, você vai ter um filho. E aí, quando ele tem o filho, isso que é a confirmação dessa fé, né? Quando Abraão tem o filho, ele leva o filho para sacrificar, porque Deus solicita, exige isso dele. E aí, no meio do caminho, o filho pergunta, pai, eu estou vendo aqui o material para o sacrifício, estou vendo isso, estou vendo aquilo e tal, mas onde está o animalzinho, né? E aí ele responde, Deus proverá. E aí, quando ele deita o menino, né, Isaac, sobre a pedra, e ele levanta o punhal, aí chega o anjo e fala, não, 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 precisa não, na linguagem de hoje, né? Não, 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 precisa não, tem ali ó, um bichinho ali no meio do mato, sacrifica ele e tal. Que interessante ali que Abraão, ele levanta para sacrificar o menino. A memória, a coisa que vem à nossa memória, o texto, né, a fala de Abraão que vem à memória é Deus proverá. Olha que interessante, Abraão levanta a mão e ele vai sacrificar o menino. Mas ele fala Deus proverá. Do que ele está falando ali, gente? Que interessante. Bom, a nossa conclusão, né, é que Abraão estava crendo na ressurreição do filho. Porque se via uma descendência através do seu filho, do único filho que ele tinha, se ele matasse o filho, como que viria essa descendência? Então não faz sentido. Então Abraão estava crendo na ressurreição do filho. Porque senão ele falou, Deus, cadê o animalzinho que você vai substituir? Né? Ele levantou e na hora que ele ia dar, Deus, um anjo apareceu e pediu para que ele parasse, enfim. E aí veio um animalzinho, mas a atitude dele foi de ir sacrificar. Provavelmente porque ele cria na ressurreição do menino. Agora, a pergunta que eu te faço é, como que ele estava crendo na ressurreição se ninguém havia se ressuscitado ainda? Como que ele cria em algo que não existia ainda? A fé de Abraão. Né? A fé do patriarca Abraão. Então ele fala, olha, Deus fez bênçãos, né? E as promessas que havia feito a ele chegou, né, a alcançassem os gentios, né? O qual é a vigência atual da lei mosaica. Né? Olha que interessante, cara. Como, de certa forma, a ressurreição ali de Cristo para gerar vida para a descendência estava tipificada lá. Né? No mínimo tem um paralelo aí, né? Para não forçar muito a barra, no mínimo tinha um paralelo aí. Né? De que a ressurreição, né, haveria, né, a fé na ressurreição. Então essa fé que Abraão está demonstrando é como se você lá atrás já você notasse em Abraão, né, essa linha, né, essa linha de compreensão do que Deus pode fazer, de como Deus pode ressuscitar. Né? Há ali um paralelo, né, com o Novo Testamento, né, com a ressurreição de Cristo, né, com o sacrifício do Filho, né, do único Filho. Né? Então há um paralelo, ou até uma tipificação nesse sentido há ali também. É muito interessante isso. Né? Olha só, na sequência... É tal como está escrito, Abraão creu e isso foi, isso a gente já leu, né, o versículo, né? Provavelmente outra razão que leva Paulo a dedicar tanta atenção a Abraão esteja no fato de que seus oponentes estavam constantemente se gabando de ser descendentes de Abraão. Claro, ele inclui aqui no meio do contexto uma fé de Abraão e falando, olha, você vê como Paulo era super inteligente, né? Então você está falando de ressurreição, você está falando de fé. Ele usa o exemplo de Abraão para falar, olha, Abraão, ele não se gabou em si mesmo, na lei, na regra, ele teve fé.
né? E hoje, olha, o comparativo é esse, é disso que Paulo está falando. Vocês são salvos pela fé. Na fé, no quê? Na obra de vocês? Não, na ressurreição. É esse que é o ponto. Olha que legal isso, né? Como Paulo encaixa aqui, né? Hoje, claro que a gente consegue, olhando todo esse panorama, a gente tem uma compreensão mais precisa, né? Mas Paulo está mostrando aqui para eles que a questão do que ele está falando, o principal, é a fé em Cristo. Abraão, que era o alvo, né, deles, não, nós somos filhos de Abraão, né, eles se gabavam de ser descendentes de Abraão. O próprio Abraão não viveu, não demonstrou a sua fé na lei para a salvação, né, para agradar a Deus, para obedecer a Deus, mas ele baseou na fé. Paulo está trazendo isso para rechear o seu argumento, né? Como se essa circunstância biológica dos judeus lhe proporcionasse um grau mais elevado diante de Deus. É claro que não. Né? Dá uma olhadinha em Atos capítulo 15, versículo 5. No concílio, né? Aquele tal concílio onde eles decidiram que não haveria circuncisão para os gentios. Olha lá, concílio de Jerusalém, capítulo 15 de Atos, versículo 5. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Né? Era essa a petição deles, né? Lá no final, versículo 19, ó, Pedro, né? Pedro se levanta para se objetar a essa determinação, a essa exigência dos fariseus. Ele fala: portanto, considero que não devamos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas e todas as cidades há muitas gerações. Ou seja, só existem coisas a serem pregadas para eles que a gente também está vivendo, coisas que são para nós, para o dia de hoje. Né? Então, regras como circuncisão não fazem nenhum sentido para os gentios. Né? Eu quero ler um outro texto aqui, que é o Mateus capítulo 3, versículo 9. Mateus 3, versículo 9. Mateus 3, 9 diz assim. Mateus 3, capítulo 9. Aqui, ó. Diz assim: não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos a salvos, pois somos filhos de Abraão. Né? Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Pois é, então olha só que interessante. João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, lá no começo do capítulo 3, né? E aí ele cita o profeta Isaías, né? Enfim. Inclusive nesse texto aqui que ele chama de raça de víboras, né? Versículo 7, né? Que a gente estava falando agora há pouco, né? Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir, né? Seus raças de víbora, ele chama, né? Então ele está falando: olha, vocês não podem dizer que são filhos de Deus de Abraão e se gabar disso, porque não tem nada de proveito nisso, porque até dessas pedras aqui Deus pode fazer nascer descendentes de Abraão. É essa história, né? Mais uma vez a gente falando da anunciação aqui, da ressurreição, da morte de Cristo, da salvação, né? E o apelo de João Batista é: arrependam-se. Arrependam-se disso, né? Isso aí é um pouquinho antes ali do batismo de Jesus. É claro, tem todos esses textos aqui, não dá pra gente ler todos eles, mas você pode conferir depois aí, todos esses textos de Gálatas, que
corroboram para essa ideia, né? Aí alguns evangelhos, né? João, Lucas, né? Que vão relembrar essa ideia de que os judeus estavam buscando uma autojustificação, né? Se gabando, assim, garantindo, né? O seu agradar, ou melhor dizendo, o agradar de Deus da vida deles, né? Sobre a vida deles, né? E a obediência e salvação, justificação por meio de realizações próprias que são mais relacionadas a uma vida hipócrita, né? Uma vida de regras, né? Mais de regras do que de cristianismo. Tá bom? Então eu paro nesses 2 versículos aqui e você pode ler os outros versículos aí no momento aí de aprofundamento dessa ideia aí na sua casa, tá bom? Além disso, os versículos 19 até o 24 de Gálatas vão completar aí a ideia que Paulo tá costurando, né? Então ele termina, né, esse discurso, né, ele termina esse confrontamento perguntando qual era então o propósito da lei, né? Pergunta que ele mesmo responde. Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, né, a quem se referia as promessas, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, ele mesmo responde, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, né? Até que a fé que havia de vir fosse revelada. Ele está falando da personificação da fé, Jesus Cristo, né? Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, certo? Para que fossem justificados pela fé. Paulo vai costurando muito bem a ideia, né? E demonstra que a lei, ela nos tutoriou, eu acho que é essa a palavra, até a vinda de Cristo, acerca da eternidade. O que ele está falando aqui? Que eles eles eram salvos mediante a fé ainda na promessa do Messias. E quem direcionava, o que direcionava-os nesse caminho era a lei. A lei dava as orientações de como eles deveriam de crer, ok? Não à toa que lá atrás, se eu não me engano, Mateus, né, que a gente leu, João Batista cita o profeta Isaías, que é o profeta mais messiânico que a gente tem, né? Ou seja, o que mais profetizou acerca do Messias, e todo bom judeu sabia. Eles liam esses livros, né? Eles liam, decoravam as escrituras, né? E tinham o livro de Isaías como um livro também, referência acerca da vinda do Messias, né? Então, ele fala que a lei tutoriava a vida do servo de Deus, ou daquele que queria agradar a Deus e viver por Deus, até que Cristo veio. E Cristo veio para nos justificar pela fé, pela graça, mediante a fé, para que a gente deixasse de ser tutoriado pela lei, ou seja, deixasse de ser estar sob o jugo da lei, né? Aquela que ninguém jamais conseguiu obedecer em sua
completude, né? Então, a parte final aí da nossa segunda sessão, ele convida os cristãos a permanecerem firmes na liberdade que Cristo concedeu. Tá? Então, não mais a lei. Então ele fala, olha, dito isso, feito esse discurso, estou relembrando vocês de que o que justifica vocês é a obra de Cristo na cruz, né? Pela graça, mediante a fé. Foi assim que vocês saíram da tutela, é essa a palavra, saíram da tutela da lei e agora vocês são salvos mediante a fé, né? Mediante a fé, pela graça, né? E Cristo nos concedeu essa liberdade, então permaneçam firmes nessa liberdade, né? Então, no versículo 1 do capítulo 5, ele começa já dizendo isso, né? A liberdade em Cristo. Ele diz, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Né? Ou seja, Cristo nos libertou para que a gente não se tornasse escravos de nós mesmos. Né? Dessa tentação de fazer as coisas pelas regras, pelas leis, e se auto-justificar pela execução das mesmas. Pela boa, pela perfeita execução das mesmas. Né? Ele tirou esse jugo, né? Esse peso, né? Das nossas costas. Né? E ele fala, então, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Né? Não se ponham. Você vê que isso tem uma ideia de passividade. Lembra da palavra lá atrás? Né? Não vos submetam de novo ao jugo da escravidão. Ou seja, não se tornem passivos de novo dessa imposição da escravidão. Né? Ele começa lá no capítulo 3, falando que essa insensatez tem a ver com uma disposição, né, do coração, né, de fazer, de abrir mão de verdades que já tinham sido ditas, que essa atitude, que esse posicionamento do coração era um posicionamento negligente, sabe? Deixa acontecer, você é envenenado e aquelas coisas te influenciam e você não faz nada, você é negligente a uma pregação errada, falsa do Evangelho, né? E ele está lá indo com essa ideia até o capítulo 5, né? Quando ele volta a falar sobre a liberdade. Olha, dito tudo isso, vocês foram libertados para viver a liberdade. Né? Então, permaneçam, ou seja, ele está falando de um estado contínuo. Né? Permanecei, né? Permaneçam, persistam nessa postura de viver livres do jugo da lei. Né? Não se submetam de novo a aquele desejo negligente, né? Que te coloca debaixo do jugo da lei de novo como um escravo. Né? É isso que Paulo está dizendo. Né? Bom, aí a gente vai avançar um pouquinho mais, mas isso aqui vai ficar para a semana que vem, porque a gente vai entrar em outra seara aqui. Opa, peraí, não era esse aqui. Esse aqui. A gente vai entrar em outra seara aqui que eu quero deixar para a semana que vem, tá? O começo do capítulo 5, e aí a gente emendar na sequência depois a segunda parte do capítulo 5. Então a gente está indo para a última parte do livro de Gálatas, tá? Então, vamos terminar com essa ideia aqui, de que a gente tem que se lembrar da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Né? Isso é importante, gente, nos tempos de hoje, muito
porque a gente tem ouvido falar de muitas ideias diferentes por aí, de cristianismo, diferentes do que a Bíblia tem nos ensinado, né? Então é uma tarefa de todo cristão, para todo cristão, ficar atento aos falsos ensinos, né? Das falsas ideias, das ideias mentirosas, né? A gente tem que ficar muito atento a isso, porque isso entra na nossa casa hoje, na nossa mente, de forma muito mais fácil do que antigamente. Então, assim, se tinha notícia de que tinha uma igreja que era herege, ou sei lá o quê, não era uma igreja muito engajada numa pregação expositiva, numa pregação séria, numa pregação aprofundada, enfim, né? Em preservar as verdades das escrituras e, enfim, querer isso como uma realidade na igreja local. Então você ouvia de algumas igrejas, mas você frequentando a sua igreja, tinha menos mobilidade, você não tinha como chegar nas outras igrejas, não tinha internet, não tinha informação assim de quantas igrejas tinham. Hoje você abre o YouTube, abre o Facebook, você pode seguir qualquer igreja do mundo, né? Eu sigo uma igreja lá em Londres, primeira igreja batista em King's Cross, que é um bairro que tem perto de uma estação, inclusive a estação famosa, né? Onde foi gravada o Harry Potter, né? Aquela plataforma 3 1/4, se eu não me engano, né? Acho que é isso. Então tem uma igreja batista lá que eu sigo no Facebook. Então olha só, quem imaginava que isso poderia acontecer, né? Mas a ideia que a gente vai terminar aqui é que você seja criterioso, para que você fique atento, porque hoje em dia pela internet, pelo YouTube, vai chegar alguma mensagem desses caras que estão inventando moda, né? Pastor e professor Carlos Oswaldo disse uma vez que se aparecer alguém te ensinando algo novo, muito diferente do que você tem ouvido há muito tempo, que os apóstolos pregaram, que os pais da igreja, os pais apostólicos, os pais da igreja, a tradição cristã, né? Os últimos milênios aí, os últimos 2000 anos, né? As últimas centenas de anos, grandes pregadores, né? Grandes teólogos, né? Escreveram e, bom, se vier alguém ensinando alguma coisa muito diferente disso, considere que isso pode ser uma heresia, porque ninguém inventa a roda mais, né? Ninguém inventa a roda mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, do que a gente assiste, né? Porque isso vai influenciando a gente, né? Isso vai pervertendo algumas ideias, né? Importantes. Você vê, se você não entender quem Jesus é, em sua essência, atributos de Deus, né? O que Deus faz, o que Deus pensa, o que a palavra de Deus diz sobre determinadas coisas. Se você se perder nessa mão, aí você pode estar vivendo inclusive um outro evangelho. Nossa, pastor, mas é muito radical. É verdade. É verdade, porque o exemplo deles, que estavam vivendo em Gálatas, desculpe, se eles pervertem quem é Jesus, desculpe de novo, quem era Jesus e qual era a missão de Jesus, o que Jesus fez na cruz, se você desviar isso, você comprometeu todo o resto. Como os gnósticos, né? Se você desqualifica que Jesus é Deus, quebrou tudo, porque Jesus não ressuscitou, e se Jesus não ressuscitou, Paulo fala que a nossa fé é vã, que ele não era Deus, se ele não era Deus, a nossa fé é vã. Entende isso? Então você tem coisas cruciais, importantes, que estão levando de qualquer jeito por aí, né? Então você tem que tomar muito cuidado com o que você vê, com o que você assiste. Pergunta, né, pastor, conhece o pregador tal, a igreja tal, é séria, não é? Como que é e tal? A gente vai sempre ter, pelo menos se não souber, a gente vai pesquisar para te falar, porque hoje em dia você assiste tudo pela internet, vê pelo YouTube, né? Então você tem que tomar muito cuidado, porque tem gente aí não só enganada, mas tem muita gente mal intencionada. Tá bom, gente? É essa mesmo, Rafaela, plataforma 9 3/4. Eu falei 3 1/4.
9 e 3 quartos, é isso mesmo. Inclusive eu tenho um chaveirinho dela, né? É muito legal, foi muito bom. Muito bem, gente. Dito isso, quero desejar para vocês um bom domingo. Hoje à noite a gente ainda estaremos só online, nosso culto, tá? Até a segunda ordem, né? Estamos sendo cautelosos nesse momento, mesmo porque também agora o STF já chancelou as decisões do nosso digníssimo governador, né? Então a gente tem que se alinhar aí, né? Não só porque eles estão determinando, porque se eles determinarem pro resto da vida, a gente vai ter que tomar uma decisão, né? Chega aí um governo ditador, o que a gente vai fazer, né? Quer dizer, mais ditador, né? O que a gente vai fazer, né? Mas a história é essa, né? Que a gente vai se alinhando, primeiramente, por respeito ao próximo, né? Porque tem muita gente morrendo, tem famílias sofrendo, né? E a gente tem que aí cuidar da nossa vida, da nossa família também e respeitar o outro, né? É por isso que a gente usa máscara, tá, gente? Usa máscara, usa gel e se higieniza e toma cuidado, não só em proteção própria, né? Mas em respeito aos outros também, né? Eu acho que é isso. Valeu, Silviane. Bom domingo a todos. Gente, beijão. Até mais tarde. Mais tarde a gente se encontra às 6h30, tá bom? Vamos